Oiê, pessoas tão amadinhos do meu coração, compensando o tempo em que eu fiquei sem gravar vídeo. Fazendo outro em seguida, dá pra colocar, né? Tava refletindo sobre o outro vídeo que eu fiz sobre a visão da magia tradicional quanto à poligamia. Isso me levou a pensar sobre a monogamia. Nas culturas orientais, algumas culturas orientais, é comum a poligamia, né? É permitida até por lei. É tradicional em alguns povos, né? Não é uma prática ocidental. No outro vídeo, eu usei o termo poligamia para me referir a homenagem, trisal, triângulo, quarteto, quinteto, a orquestra sinfônica inteira, sodomismo, né? Que é o que passa a ser um relacionamento aberto quando a poligamia não é permitida. Eu sou favorável à poligamia. Se houvesse uma lei que permitisse a poligamia, as pessoas que são favoráveis teriam um relacionamento poligâmico. As que não fossem favoráveis teriam um relacionamento monogâmico. Além da questão da minha prática espiritual, e isso não tem nada a ver em ser pecado, não, a busca da espiritualidade me ensinou muito sobre racionalidade, sobre o óbvio, o lógico, né? Um relacionamento só dá muito trabalho. Imagina mais de um. Principalmente quando você é mulher numa sociedade patriarcal. Não tem, quando se fala muito de empoderamento, de feminismo, de mulheres independentes, autossuficientes, blá, blá, blá. Eu não vejo nada disso quando o assunto é relacionamento, seja afetivo, seja sexual, onde está envolvido a mais pura paixonite. Né? Por quê? O tipo de prática sexual determina se uma mulher é realmente empoderada ou não, visto que desde os primórdios até hoje em dia, o homem ainda faz o que o macaco fazia, quer dizer, a mulher ainda é submetida. Embora haja negacionismo e ela diga que não, é consensual, eu digo que não, a partir do momento que o homem ele domina com excelência a arte da manipulação. Eu digo não, levando-se em consideração que, principalmente depois da pandemia, a maioria das pessoas em geral tornaram-se portadoras
de algumas patologias psicológicas e emocionais, possuindo uma baixa autoestima, possuindo quase nada de amor próprio, principalmente porque se tem uma visão distorcida do que o que realmente isso é de fato. A Iveta pergunta: eu teria um relacionamento poligâmico? O que é um relacionamento poligâmico aqui no Ocidente? Esse relacionamento poligâmico que eu vejo aqui, não. Uma que ele foi achado no lixo, né? Eu não considero o relacionamento monogâmico como algo a ver com posse, onde um tem que ser de outro. Não. Eu considero um tipo de relacionamento para preservação dos indivíduos envolvidos, que no caso são dois, né? Independente de gênero. Isso serve para outros tipos de relacionamento também. Homem, homem, mulher, mulher, da mesma forma, sim. Tanto homem, homem, mulher, mulher e héteros, eles se relacionam monogamicamente para preservação dos dois envolvidos. Os parceiros fixos ter a capacidade de se satisfazer com uma única pessoa, de compartilhar a vida, a bolha, com uma outra pessoa e uma única outra pessoa, é estar além do tempo quando a prática sexual se tornou algo vulgar e, muitos casos, nojento. E eu digo isso porque eu considero a prática sexual algo sagrado. Como eu disse lá no outro vídeo, não é simplesmente troca de fluido, é troca de energia, é troca de emoções, é troca de sentimentos. Não, isso não tem nada a ver com amor romântico. Aliás, romance é algo que tem muito a ver com a natureza de uma pessoa que é sensível. Sensível, doce e muito empática. Só é possível ter um amor romântico com pessoas assim. Pessoas que realmente prezam e mantêm sentimentos nobres, questão dos gestos, das atitudes, do respeito, acima de tudo, respeito. É diferencial uma pessoa romântica, né? Ela conquista, ela flerta todo santo dia, mesmo já estando com a pessoa. Esses são os românticos. Eles são raros, então eu não posso acreditar em relacionamentos românticos. Não se acha uma pessoa romântica em tudo que é esquina, não. Existem aqueles os galanteadores, aqueles que gostam de iludir, os Dom Juans da vida, né? Que são confundidos com pessoas românticas. Eu fui casada, tive 3 filhos,
Isso quer dizer que eu não preciso sair dizendo por aí que eu tive um relacionamento hétero, né? Ah, porque quem não é hétero não pode ter um relacionamento com o filho? Pode, gente. Eu tô querendo dizer que eu fui casada com um homem. Isso me tornou hétero. Era um relacionamento monogâmico até ele começar a me trair. Porque poligamia no Ocidente é isso, né? Eu acho triste tanta gente sendo traída. Não é só mulher, não é só mulher. Mas eu acho mais triste ainda tanta gente com medo de se relacionar. Porque tem medo de ser traído, tem medo de ser abandonado, tem medo de ser trocado, porque isso fica banalizado. Depois do meu divórcio, eu tive um relacionamento, parece que dura uma eternidade, né? Nós estamos juntos por divergência de opinião. Mas o sentimento de um lado ainda dura. Acho que vai durar para sempre. Eu me mantenho sozinha. Eu não sou poligâmica nem monogâmica, então eu sou uma pessoa que vive em solitude. Porque eu tenho medo de me relacionar como tantas pessoas, porque tenho medo de ser traída, trocada. Não é medo. E talvez não é medo que a maioria dessas pessoas que têm medo tem. As pessoas adultas, elas estão sendo péssimos exemplos das pessoas mais jovens, né? Quando eu estou no meio de um monte de adulto, até mesmo nas redes sociais, observando o comportamento virtual, fica parecendo que os adultos, eles acreditam realmente que ainda tem na quinta série. Sabe quando o ego fica daquele jeito porque, ai, eu estou no ginásio? Perde-se muito tempo com o que é fútil, com o que é superficial, com o que é leviano. Perde-se muito tempo. Eu tenho receio disso. Na idade que eu cheguei, eu estava com meu celular. Na idade que eu cheguei, ter que recomeçar um relacionamento depois de 26 anos e pouco, 28 anos, quase 30 anos de relacionamento, sei lá, mas eu nem lembro mais. Você recomeçar um relacionamento de novo, sabe? Como que é o processo? Recomeçar um relacionamento e de repente não dá certo, e de repente ter vivido tanto tempo num relacionamento que parecia sólido, acabar dando errado aquilo que você achava que era para a vida inteira.
correr o risco de passar por isso de novo? É, eu volto a lembrar de, de uma frase que eu via nos livros de estudos sociais. Todo ano, em todos os livros de estudos sociais, eu via a mesma frase. Eu levei ela para a vida. Não pela questão moral da família, não, mas por causa do real sentido. Mesmo as famílias hoje serem diferentes das que existiam antigamente. A família é o núcleo da sociedade. Se uma família está bem, a sociedade deveria estar bem. Se a sociedade não está bem, as famílias não estão. Porque uma sociedade é um conjunto de famílias. Por isso, a família é o núcleo da sociedade. Mas não é uma questão de família. Uma família só é possível a partir de um relacionamento. E como é que estão os relacionamentos hoje em dia? Eu fiquei tanto tempo no casamento, eu fui mãe em tempo integral, fui esposa. Fui praticamente uma mãe tradicional, apesar de uma mãe diferentona, né? Uma do lar diferentona. Fiquei tanto tempo nesse relacionamento que hoje eu não tenho a mínima ideia de como é que se relaciona. É como ter ficado presa em cárcere e até que enfim ter ganhado a liberdade. E o mundo está totalmente diferente do que era. É do mesmo jeito a sensação. Eu saí de um relacionamento de anos e de repente eu estou livre, eu poderia me lançar na pista, só que não dá. Pessoas da minha idade se relacionam de um modo muito louco. Eu não sou tradicional, eu não sou moralista, muito menos hipócrita. Mas chegar aqui e falar assim, ai, eu adoro Sachi, não significa que eu tenho a capacidade de me relacionar do modo que eu tenho visto as pessoas se relacionando, sabe? Mas tudo que eu vejo não são relacionamentos. São pessoas com autoestima baixa, com falta de amor próprio, inseguras, carentes, solitárias, com algum trauma do passado, precisam de cura. E elas têm buscado isso de um modo estranho.
E a moeda para pagar isso é a própria imagem e o próprio corpo. Seria um sacrifício para mim ter que me relacionar da forma como as pessoas estão se relacionando. Inclusive pessoas da minha idade até mais velhas que eu. Ah, porque eu sou santa? Não. Porque eu sou perfeita? Não. Muito pelo contrário. O simples fato de eu ter sido já a ovelha negra da família responde tudo. Eu não tenho essas deficiências para me sujeitar ao que muita gente está se sujeitando hoje em dia, entende? Porque quando se busca espiritualidade, também está se buscando a cura para si mesmo. A espiritualidade ajuda nisso. Você passa a compreender o real sentido do que é autoestima, do que é amor próprio, do que é solitude, do que é se aceitar a ponto de se satisfazer em conviver consigo mesmo. Eu estou pregando a solitude? Não. Eu estou querendo dizer que seria bom demais se os relacionamentos fossem como eram quando eu era criança, onde eu ficava feliz quando eu via os casais apaixonados. Quando parecia que meus olhos estavam brilhando, quando eu vi um casal dando selinho. E era só o selinho, porque naquela época, além disso, era meio que imoral, né? Mas o selinho, eu achava a coisa mais linda do mundo. Esse romântico, eu não sei bem o que é isso, gente. Eu sei que é agradável aos olhos, eu sei que é gostoso de ver, de sentir. Hoje em dia, quando eu vejo os casais se beijando, eu fico com vergonha. E é nem sutil. É a energia. As pessoas que não as trocam beijo hoje em dia é fogo, é carnal. Sabe, por tesão, antigamente, um selinho era, talvez não fosse amor, mas era mais que paixão. Porque tinha um respeito muito, tinha uma doçura. Eu lembro quando eu contei uma história adaptado da minha cabeça, da Chapeuzinho Vermelho para o meu filho dormir, e acabou que virou uma bagunça no quarto, porque os dois irmãos vieram do outro quarto para ouvir a historinha também, e virou uma farra de tanto que eles davam risada. Eu pensei comigo, já andam dizendo para as crianças que Papai Noel não existe, que Coelhinho da Páscoa não existe. O que pode acontecer se começarem
a falar real dos contos de fada. Foi isso que eu fiz com o Chapeuzinho Vermelho, tanto é que virou um texto no meu livro. Não demorou muito, João e Maria deu a louca no Chapeuzinho e tantos outros João do pé de feijão. Os contos de fadas começaram a ser desconstruídos. Não é que a verdade foi revelada, não é que a liberdade para adaptar e contar uma história de outra forma é livre. Tem muito mais por trás disso. A gente vai perdendo a capacidade de enxergar o encanto e de se encantar, seja com o que for. Porque quando fizeram isso com os contos de fada, começaram a banalizar tudo, absolutamente tudo o que poderia ser bonito e encantador. É como a rosa ter o nome de rosa, mas ela pode ser vermelha e criar uma que é preta. Eu vejo o meu sobrinho, o namorado dele, eu acho tão fofinho. Eles têm aquela coisa dos casais de antigamente, de fazer pipoca ou piquenique no parque para assistir filme, como se estivesse em cinema, de passear no parque. Banalizarem tudo, assim como banalizaram a morte. Condicionaram a maioria das pessoas a acreditar, a ver a morte, acostumaram os olhos a ver a morte de uma forma até aquilo de mais bonito, único entre as pessoas que ela sofre, foi banalizado e foi vulgarizado de modo trágico. Estou falando isso como uma pessoa que vê o ato como algo sagrado bonito. Não é mais sagrado bonito. Apareceu no meu feed na rede social um traseiro com uma penetração na porta dos fundos e depois uma foto de uma caverna arrombada, assim, sabe? Dava para ver a alma da mulher lá no fundão dando tchau. Há uma necessidade de se mostrar, de aparecer, de chamar atenção para ferir uma patologia psiquiátrica. Ela está sendo escancarada
como liberdade sexual, amor livre, relacionamento aberto. Eu não acho confortável saber que muitas pessoas se relacionam intimamente. Assim como eu não gostaria que ninguém visse o modo como é comigo. Porque no mundo do jeito que está hoje, o que é que eu tenho de muito meu e que eu posso guardar e compartilhar só com uma pessoa especial? Antigamente existia virgindade, né? Eu curtia a virgindade com 18 anos, não estava nada confortável. E perdi a virgindade assim, com tanta idade, porque eu queria casar virgem. Não porque eu achasse que o ímã intacto era importante. Não tinha nada a ver com o poder, com moral. Eu já estava começando a enxergar o mundo desse jeito que eu enxergo hoje. Eu queria ter algo que não fosse banal, comum, para oferecer em mim. E eu podia pensar assim, porque eu ainda não tinha me conhecido com totalidade, eu ainda não tinha uma identidade inteira ainda como hoje. Quando todo mundo aparecer nu com as partes do corpo manifestando tesão, será que isso vai ficar balançado também a ponto de estar tão comum ver que quando você ficar nu diante de alguém, será que isso vai causar algum efeito? Levante-se em conta que o ginecologista, ele vê uma vagina por tantos anos que uma vagina passa a ser só vagina. O urologista, ele vê a torneirinha tantas vezes ao longo da carreira que uma torneirinha vai ser só uma torneirinha. De tanto ver o ato sexual, de tudo que é forma, de tudo que é jeito escancarado na rede social e o nu, quando você se despir na frente de alguém e quando você procura nele, você vai conseguir estar oferecendo algo realmente muito novo, especial. Eu acho que eu não me relaciono porque eu não quero descobrir isso. Eu não quero pensar nisso. Já perceberam como muitas pessoas elas têm um foco tão voltado em ter alguém ou esperam que alguém as queira e a vida é um leque de possibilidades, de vivências, de oportunidades. E são tantas as pessoas que voltam o foco para alguém. Mesmo que não exista ainda esse alguém, mas
Tem muita gente procurando alguém para ter do lado, alguém para dar colo. É muita gente querendo ser amada, é muita gente amando e não sendo correspondida, sendo bem necessário. É, tá aí um bom exemplo do que acontece quando o estimado está em perspectiva e muda. Estimada pensa nesse tipo de coisa, pensa direitinho assim, o tempo todo. Estimada pensa pra caramba, questiona pra caramba. Hum, sabe qual a sensação que eu tenho? O mundo não me cabe mais. Para o estado em que o mundo se encontra hoje, eu sou inconveniente. Quando eu era criança, detectaram que eu era diferente. Os anos foram passando e eu fui sendo cada vez mais diferente. Fora do meu tempo. Meu pai dizia, além do meu tempo, fora da caixinha. É exatamente assim que eu me sinto. Não consigo, mais do que nunca, me enquadrar na sociedade, na realidade externa, nos grupos. Eu não consigo caber é, a sociedade não tem nada a ver comigo. Uma cabana no meio da floresta teria muito mais a ver. Isso, não,